Boa noite, pessoal, tudo bem? Prazer, professor Neto aqui. Galerinha, esse é um vídeo destinado às turmas do EJA, tanto do primeiro, segundo e terceiro termo do EJA. Esse vídeo é destinado para explicar melhor os roteiros, as atividades, o que pode ser feito nas atividades, o que deve ser feito e tudo mais. Então, vou explicar por cada turma, tá bom? Lembrando, aqui embaixo na descrição vai estar cada minuto de onde começa as turmas. Então vai ter tipo o minuto de onde começa as turmas do primeiro termo, a turma do primeiro termo, do segundo termo e do terceiro termo. Então se você é do segundo termo, já pode pular direto lá pro segundo termo, tá? Do terceiro também vai direto. Se você quer assistir o vídeo todo, pode assistir o vídeo todo. Fique à vontade, tudo bem? Então, vamos lá então, pessoal. Começando pelo primeiro termo, tá bom? Lembrando, são matérias diferentes em cada turma, então eu vou avisar, ó, matéria tal, da turma tal, tudo mais, tá bom, pessoal? Então vamos começar filosofia do primeiro termo, tá bom? Vamos lá. Beleza, pessoal, vamos lá então. Lembrando, aqui, caso se você tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo e tudo mais, meus contatos estão ali em cima, tá? Tem meu Facebook, meu WhatsApp e meu e-mail. Só escrever para mim e falar, professor, olha, eu sou da turma do primeiro termo lá de filosofia. Eu não entendi, por exemplo, a atividade 3, atividade 1, tudo mais, tá bom? Pode explicar para mim que eu vou lá e explico certinho, tá, para você, tá bom? Então vamos começar, pessoal. Essa primeira atividade, atividade 1, ela é uma atividade de sondagem. Essa atividade de sondagem é uma atividade que a gente faz sempre nos começos de ano, começo de semestre, para a gente saber o que vocês conhecem sobre o conteúdo. Nesse caso, eu quero saber o que você sabe sobre a filosofia. Você conhece a filosofia? Você já ouviu falar da filosofia? Então você vai explicar isso para mim. Olha, professor, eu já ouvi falar sobre filosofia. Eu sei que a filosofia é isso, que é isso, é alguma coisa. Então você vai explicar para mim o que você sabe da filosofia e se você já ouviu falar sobre a filosofia em algum momento da vida e tudo mais, tá? Essa é a atividade 1. A atividade 2, quero que você fale para mim sobre a importância do pensar. Aqui a gente já está trabalhando sobre o conteúdo do ato filosófico. O ato filosófico é quando a gente pensa. Para a filosofia, pensar é muito importante. Tipo assim, é importante demais, sabe? Pensar sobre tudo, pensar sobre a vida, pensar sobre o mundo, pensar sobre as coisas, de como foi feita uma coisa, de como aconteceu tal coisa. Então, pensar é importante. Na filosofia, o pensar a gente chama também de ato filosófico. Mas aqui eu vou colocar como palavra pensar. Tem outra coisa também que também é chamado de atitude filosófica. Então, o pensar ele é chamado de ato filosófico e atitude filosófica, só para lembrar disso. Então, aqui a gente vai trabalhar a questão do pensar, a importância, se você já usou o pensar para muitas coisas na vida, no seu dia a dia e tudo mais, tá bom? É isso que eu vou querer que você responda nas duas perguntas. Na primeira, você vai explicar para mim qual que é a importância do pensar. Então você vai falar, professor, olha, eu acho importante pensar por causa disso, por causa daquilo outro. É uma resposta mais pessoal. Na segunda, você vai explicar para mim se você já usou o ato de pensar na vida. Se você já parou para pensar em alguma coisa específica. Se você parou para pensar naquilo. Vamos supor, aconteceu uma coisa e você parou para pensar naquilo. Fala, nossa, parei para pensar nisso agora. Ali está escrito atitude filosófica, mas lembrando, atitude filosófica é pensar, tá bom? Você já usou esse pensar para procurar resposta para alguma coisa? Tá precisando de uma resposta, você parou e pensou, você achou resposta para isso? Eu vou querer que você explique isso para mim na segunda atividade, tá? Na segunda questão, no caso, perdão. Na terceira atividade, pessoal, agora a gente vai trabalhar a parte da ética. Esse é um conteúdo que, assim, a partir daqui, são conteúdos que estão relacionados à nossa vida. Então, a ética, a moral que a gente vai trabalhar na outra atividade, o senso comum, convivência, justiça e tudo mais, a gente vai ver isso, a gente vê isso bastante na nossa vida. Vamos trabalhar primeiro a ética. O que é a ética? A ética, pessoal, é basicamente, assim, de uma forma bem rasa, bem, tipo assim, direto e reto. É um monte de regras que são colocadas por um monte de gente. Tem regra para você se sentar na mesa na hora do jantar no restaurante, regra para você se comportar num evento, regra para se comportar na sociedade, tudo mais. A ética, ela é um conjunto de regras para manter a ordem, para manter o comportamento do ser humano. Porque imagina, você chega de short, blusão, óculos, tudo mais, chinelão, num evento de todo mundo tá cheio de terno, vestido, todo embelezado, com aqueles cabelos, tudo mais, tudo bonito, tudo
passou no salão de beleza o dia inteiro, tudo mais. Então, imagina isso. Essa é uma ética que tem em festas importantes, você utilizar de roupas formais. Isso que é a ética, pessoal. A ética ela vem para manter toda uma ordem, um comportamento ali dentro da sociedade humana. Dentro do texto também eu explico um pouquinho melhor o que é a ética e tudo mais. Lembrando, todos os textos eles têm o conteúdo ali de uma forma mais simples, explicada, tudo mais para vocês entenderem melhor. Estou explicando aqui no vídeo, mas também tem no texto ali explicando, tá? Então, na primeira pergunta você vai falar assim: como seria o mundo se não tivesse a ética? Na segunda você vai me responder se é fácil ser ético. Tipo assim, seguir as regras. É fácil? Não é? Talvez? E aí? E na terceira você vai explicar pra mim o que você entendeu sobre o que é ética. Isso tudo na atividade 3, tá bom, pessoal? Lembrando, a gente tá falando sobre ética na atividade 3. Pessoal, então vamos agora partir para a atividade 4. A gente já falou da ética, já falou das regras da sociedade, tudo mais, que devem ser seguidas para manter a ordem. A moral, ela também vem para manter a ordem e o comportamento. A moral, só que, diferente da ética, a moral, ela pega mais leve. A ética, na hora de julgar, de questionar a pessoa porque ela tá errada, ela vem ferozmente, ela vem brava, tipo, mano, você tá errado, não sei o que, isso, aquilo, outro. A moral não, a moral ela dá, tipo assim, olha, você tá errado, cara, mas faz isso, faça aquilo outro, faz uma coisa mais diferente. Então a moral ela é mais leve nesse sentido. Só que é o seguinte, a moral ela depende da ética. Aí você vai se perguntar assim, professor, não entendi. Tá, vamos lá, eu vou especificar melhor. Pensa o seguinte, a pessoa ela é a maior cafajeste do mundo. Desculpa a palavra. Ela é a pessoa que não segue nada de regra. É aquela pessoa que tipo, tá nem aí para o mundo todo. Essa pessoa que não segue nada de regra. Não segue nada. Qual é o tamanho da moral dela? A moral dela é baixa? A moral dela é alta? A moral dela é mais ou menos? Qual que é o tamanho da moral? A pessoa faz o bem para todo mundo, ajuda a caridade, faz isso, faz um monte de coisa para as outras pessoas. Qual que é o tamanho da moral dela? Baixo ou alto? Então para você ver, pessoal, que a moral ela tem a ver com comportamento humano. Se a pessoa está fazendo o bem, se a pessoa está seguindo a ética, se a pessoa não é antiética, não segue tudo bonitinho, essa pessoa tem a moral lá pra cima. Ô, cara, ali, ó, moral dele sensacional, tudo. Esse tem moral. Com certeza você já deve ter ouvido falar essa frase. Esse tem moral. Ah, aquele não tem moral nenhuma, não. Que é isso aí? Com certeza, pessoal. Então, essa moral tem a ver com o comportamento humano. Se o cara segue as regras, se o cara é ético, se o cara é antiético, a moral dele depende disso. Então, se o cara é bom pra caramba, a moral dele tá subindo nas alturas. Se o cara é ruim pra caramba, a moral dele tá mais pra baixo que carro rebaixado. Então, vocês entenderem um pouquinho dessa moral, tá? Na primeira pergunta, eu vou querer que vocês respondam. Por que a moral é necessária para a sociedade? Qual que auxilia, que ajuda a moral ali com a sociedade? Vou querer que você explique isso para mim. Segundo, é fácil seguir essa moral? Mesma coisa que eu perguntei na ética. É fácil seguir a moral? Sim ou não? E você vai explicar para mim. Ah, professor, sim, porque isso. Ah, não, por causa disso. E o que é a moral? Qual que é a relação da moral com a ética? Opa, eu acho que eu já falei um pouquinho disso agora há pouco. Tá? Prestar atenção. Tudo mais, tá? Então, essa é a parte da moral. Vocês vão ver que a moral e a ética elas estão muito interligadas mesmo. E que elas estão presentes na nossa vida cotidiana. No final, depois que eu explicar tudo, eu vou explicar melhor um pouquinho da questão do conteúdo e tudo mais, tá? Mas ali pro finalzinho do vídeo, finalzinho aqui da nossa primeira parte do primeiro termo, tá? Vamos lá. Atividade 5, pessoal. Atividade 5, ela é uma mistura de respostas pessoais com um pouquinho de conhecimento ali do senso comum. A justiça e a convivência, que é uma coisa que a gente vai estudar na atividade 5, é uma coisa que todo mundo conhece. Você convive com as pessoas. Você sabe o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que não é justo. Mas e o senso comum? O senso comum eu vou explicar agora, tá? O senso comum, pessoal, assim, basicamente,
é uma ideia que está presente em toda a sociedade. Então, por exemplo, na história, isso envolve um pouquinho de história. Na história, todo brasileiro, a maior parte dos brasileiros, sabem que o Brasil foi descoberto por Portugal. Essa é uma ideia comum. Todo mundo conhece essa ideia. Então, essa ideia é um senso comum. É uma ideia comum. Isso que é o senso comum, pessoal. É uma ideia que é aceita por todos. É uma ideia que está inserida na sociedade e que, independente se está certo ou errado, as pessoas estão ali sabendo dessa ideia. Conhecem essa ideia, aceitam ou não aceitam essa ideia. Isso é um senso comum. O senso comum também, pessoal, ele está presente na família. Lembra aquele conhecimento que você tem, que a sua mãe passou para você, que ela aprendeu com a sua avó, que a sua avó aprendeu com a sua bisavó, que aprendeu com a sua tataravó, que aprendeu com uma tia, que aprendeu com uma mãe, que aprendeu com não sei quem da família? Esse conhecimento que é passado de geração a geração, isso é senso comum também. Porque é uma ideia que é aceita em comum numa família. Então, por exemplo, um conhecimento sobre, sei lá, vamos supor, receita. Vamos supor que você vai fazer uma receita diferente e alguém fala, não, a receita é feita assim. E tem que ser feita assim. Esse é o senso comum, pessoal. É a ideia que está ali. De família, geração a geração. A ideia que está ali presente numa família. Então, o senso comum nada mais é que uma ideia que é aceita ou que está presente, que está ali no meio, tanto de uma sociedade quanto de uma família, tá? Geração a geração na família, lembrando disso. Aquela ideia que vem de pai, a mãe, a avó, tudo mais. Aquela parte de geração, tá? Essas são as três atividades da atividade 5, tá? Essa parte do senso comum, a parte da convivência e da justiça. A justiça e a convivência são mais tranquilas de responderem, porque são mais pessoais, vocês já estão mais conviventes com isso e tudo mais, tá bom? Na atividade 6 é um conjunto de duas atividades. Uma atividade sobre ética aplicada e sobre a filosofia, o surgimento da filosofia. Vamos por partes. A ética aplicada, pessoal, é a primeira atividade. Ali eu deixei duas situações para vocês responderem. São situações que vocês vão responder para mim com as suas respostas pessoais. Ah, professor, eu faria isso, eu faria aquilo. O que é a ética aplicada, pessoal? Vocês já sabem sobre a ética. A gente comentou sobre a ética aqui. As regras da sociedade e tudo mais. Só que existem situações no cotidiano, na vida social, em que o pessoal não sabe como aplicar a ética. Porque alguém quebrou uma regra, mas ao mesmo tempo outra regra foi quebrada ao mesmo tempo. Como é que a ética se aplica nela? Como é que coloca? Como é que a ética vai trabalhar nela? Então, isso que a gente chama de ética aplicada. É quando a gente para analisar muito bem, para pensar muito bem no que aconteceu, para ver de como a gente vai aplicar a ética nela. De quem foi que quebrou a regra maior, de quem foi o errado, de quem foi o antiético, de quem não teve que teve a moral mais baixa de fazer isso e tudo mais, tá? E ali eu deixei duas situações, tá bom? A primeira e a segunda vocês vão responder com suas palavras ali como você aplicaria a ética nessa situação, tá bom? Só tá? Situações básicas. Na outra atividade, é uma atividade de pesquisa simples, pessoal. Pesquisa bem simples. Tipo assim, só vai responder para mim 3 perguntas. Onde que surgiu a filosofia? Quem foi que começou com a filosofia? E quais são os primeiros filósofos mais famosos da filosofia, tá? Isso é uma questão que a gente vai começar a trabalhar mais pra frente. Questão dos filósofos, filosofia, que a gente vai trabalhar já no próximo bimestre, tá? Então já tô começando aqui com essa atividade pra gente já começar a meter um pouquinho ali mais pra frente, tá? Pessoal, só uma explicação básica. Essas atividades, desde a primeira atividade, segunda atividade até a parte da ética aplicada, são atividades que estão relacionadas ao nosso cotidiano. Porque no nosso dia a dia, a gente convive com pessoas, a gente convive com a justiça, o senso comum está presente na nossa vida, na nossa família, como eu comentei agora há pouco.
Ao mesmo tempo, a gente tem a ética e a moral ali no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida familiar, na nossa roda de amigos, na roda de colegas de outros lugares. Então, são coisas que assim, eu quero que vocês todas essas atividades para vocês pensarem, fazer aquele ato filosófico e tudo mais. E vocês relacionarem com o cotidiano, com a vida cotidiana, com o dia a dia de vocês, trabalho, casa, família, etc, tá bom? Pessoal, essas são as atividades de filosofia do primeiro termo, tá? Agora vamos partir para o segundo termo. E aí, qualquer dúvida em relação a essas atividades do primeiro termo, entre em contato comigo. Meu contato está aqui no roteiro de estudos, Facebook, WhatsApp e e-mail, tá? Pode entrar em contato comigo que eu tô ali para responder qualquer dúvida, tá bom, pessoal? Galera do primeiro termo, um beijo, se cuidem, fiquem atentos às datas, tá? Atentos às datas para fazer as atividades, tá bom? Um abraço, pessoal. Galerinha do segundo termo, vamos lá. Galerinha do segundo termo, agora é sociologia. Sim, galerinha do segundo termo, estou de volta, professor Neto aqui. Continuamos nesse caminho da vida rumo à formação do ensino médio, criançada. Vamos lá. Seguinte, vamos trabalhar sociologia esse semestre. Esse termo do EJA, sociologia, é com a gente. Então, vamos trabalhar três básicas coisas aqui, tá? Tem algumas atividades aqui, ó. E tem bastante coisinha pra gente trabalhar. Primeiro, vamos trabalhar com cultura em massa e desigualdade, tá bom, pessoal? Vocês vão ver que tem uma data muito estendida ali em algumas atividades. É porque tem mais tempo para vocês fazerem essa atividade, porque é o mesmo tema, tem relação do tema com o outro, tá bom? Mas daí eu vou explicar ali no decorrer da atividade, tá? Então, pessoal, primeira atividade do segundo termo em sociologia. O que é cultura para você? Isso daqui é uma atividade de sondagem, pessoal. Atividade de sondagem é aquela atividade que a gente faz sempre no começo do ano, no começo do termo, para a gente saber que conhecimento que você tem sobre aquele assunto, tá? Então, eu quero saber de vocês, o que é cultura? O que vocês sabem sobre cultura? Essa é a primeira parte, tá bom? Eu quero saber de você, eu quero saber o seu conhecimento sobre cultura, tá bom, pessoal? Vai ter um textinho para vocês darem uma lida, tá bom? Esses textinhos estão bem simples, bem tranquilos para vocês lerem. Eu tenho que colocar numa linguagem mais assim tranquila para vocês entenderem, simplificar tudo mais, etc, tá? Tem o textinho aqui, vocês viram que tem atividade 1 e 2 ali, aqui ó, atividade 1 e 2, são duas atividades numa só porque é o mesmo tema, tá, pessoal? A gente está trabalhando cultura ali na atividade 1 e 2, tá? Lê o texto, tem outras três perguntas aqui. Como você acha que a cultura está presente na vida de outra pessoa? Como é que a cultura está ali na nossa vida, no nosso cotidiano? Está no nosso vestir? Está no nosso usar os aparelhos? Tomar uma garrafa de água? Alguma eletrônica que a gente compra? Alguma coisa que a gente compra para os nossos filhos? É isso que eu quero que você explique para mim. Na segunda, é uma pergunta mais levada para descontrair um pouquinho. Qual que é o seu estilo de música? Qual que é o estilo de música de vocês? Vamos lá. Você vai ter um monte. E aí você vai falar para mim que cultura que é essa que o seu estilo de música preferido representa. Ah, professor, minha cultura eu gosto mais de funk e tal, porque ele representa a cultura das favelas, a realidade das favelas, tudo mais, do pessoal ali que não tem tanto amparo do Estado, etc. Tá aí, já uma resposta. Tem outras e tudo mais, tá? Então, isso daí eu quero que você me responda tranquilamente. É uma resposta mais pessoal, tá bom, pessoal? Na terceira, é uma questão. Essa questão está interligada um pouquinho com o texto, tá? Então dá uma lida no texto para você ter uma ideia mais ou menos ali para responder a terceira. Existe alguma outra expressão cultural que você gosta? Eu falei no texto de expressões culturais que, tipo assim, existe o teatro, existe a música, existe diversas formas de expressar uma cultura. Então, tipo assim, eu posso expressar a cultura da negra, da afrodescendente, através das danças africanas, através da religiosidade, através de diversas coisas culturais, tá? Aí você vai explicar pra mim,
vai falar, professor, olha, eu gosto da expressão cultural assim, 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 essa expressão cultural por causa disso, daquilo outro, tá? Então, se existe alguma expressão cultural, se sim, qual e por quê? Se não, qual, por que não? Tá? Então, eu quero um porquê para tudo. Sociologia também é um pouquinho de pensar. Lembra que eu falei lá no primeiro termo? Filosofia a gente pensa, sociologia também a gente pensa, pessoal. Atividade 3 já é mais relacionada à cultura em massa. A cultura em massa, pessoal, ela é uma cultura que está presente numa sociedade inteira ou num pequeno grupo. Então você vê muitos grupos. Eu tô de camisa preta, eu vou usar o exemplo de camisa preta. Tem uma cultura mais, sim, da galera que usa só preto. Aqueles caras que usa preto toda hora, toco preta, blusa preta, botinão preto, uns negócios preto e tudo mais. Isso daí é um grupo, beleza? Eles têm o estilo deles. Só que a cultura em massa é a cultura do povo. A massa, pessoal, que eu tô colocando aqui é o povo. Vocês vão ver muito isso em filosofia, história, sociologia e outras matérias assim ligadas a humanas, que a palavra massa ela tá ligada a povo. Então a cultura do povão. É isso que eu quero dizer nessa atividade da cultura em massa. Essa parte da cultura em massa também, pessoal, tem a ver com a gente ficar comprando um monte de coisa sem necessidade. Por exemplo, você compra um celular agora, 5 meses depois lança um modelo do mesmo celular com a diferença de uma coisa na câmera. Você já quer vender esse celular que você tem para comprar o outro porque ele tem uma diferença na câmera. Isso se chama consumismo, pessoal. E o consumismo, ele está se tornando uma cultura em massa. O povo está fazendo isso. De ficar comprando, sem nem pensar em dívida, sem nem pensar em nada. Só ter aquele prazer de comprar. Mas aí depois a pessoa olha a nota lá do boletão e vê que tem que pagar não sei quantas parcelas de não sei quanto por causa de um iPhone, por causa da câmera tal. Essa parte da cultura em massa, ela tá ligada com o consumismo, tá bom, pessoal? Então, na primeira pergunta, tá lá, esse fenômeno de ficar comprando mais e mais, o que também a gente chama de consumismo, sem nem pensar na vida, ele é bom ou ruim para a pessoa? E você vai explicar para mim por que dele ser bom ou por que dele ser ruim. Na segunda, você vai explicar para mim de como a gente pode evitar esse problema de consumismo, que é comprar mais e mais e mais e ficar comprando na doideira pura. Na atividade 4, a gente já vai começar a trabalhar sobre desigualdade. Lembra que eu falei lá no começo da nossa parte do segundo termo aqui, tem a atividade de sondagem? Aqui tem uma atividade de sondagem bem no meio. Eu quero saber o que você sabe sobre desigualdade. O que é desigualdade para você? O que você conhece sobre desigualdade? Então eu quero saber um pouquinho sobre o que você sabe nesse conteúdo, tá bom, pessoal? Essa é a atividade mais de sondagem, é uma resposta pessoal sobre o que você sabe, o que você conhece. Na atividade 5 e 6, que aí é o mesmo conteúdo, pessoal, aqui o conteúdo é desigualdade. Só que aqui já trabalha a parte de desigualdade de raças, a desigualdade, mas no contexto geral, desde o passado até o presente, tá bom, pessoal? Então, no texto, eu vou dar diversos formas, diversos exemplos de desigualdade que existem, desde desigualdade no passado, lá na Grécia, passando por desigualdade no Brasil, passando por desigualdade hoje, na sociedade, alguns exemplos, tudo mais. Vai ter as perguntas relacionadas também ao texto. Essas perguntas estão sempre ligadas ao texto, tá? Então todos os textos, por mais que estejam grandinhos, tudo mais, mas foi o que eu falei, eles estão de formas simples, bem, sim, melhor forma explicada e as questões estão todas ligadas com o texto. Então se você dá uma lida no texto, dá uma pensada, aí você faz a atividade certinha. Que é aquilo que eu falei, sociologia, pessoal, é também pensar um pouquinho, tá? Sociologia e filosofia é as matérias que também utilizam bastante do pensar, tá? Pensar. Na primeira questão, você vai explicar para mim sobre os tempos atuais se existe uma desigualdade social, pessoal. Aí você vai explicar para mim, professor, existe uma desigualdade social tal parte, ou se não há, você vai explicar o porquê para mim. Você vai explicar para mim na questão 2 de como você vê essa desigualdade social. Essa desigualdade social ela acontece como? Como é que ela acontece hoje? Como é que você vê essa desigualdade? Aí é uma visão sua, uma resposta mais pessoal. Na 3, pessoal, você vai explicar para mim, você vai citar no caso
exemplos de desigualdade social. Quais exemplos de desigualdade social a gente pode ter aí? Questão de divisão de território, de pobres e mais ricos, quem paga mais, acesso à cultura, etc, etc. Tem diversos exemplos, pessoal. E a quarta questão é pessoal. Que solução você pode dar para acabar com a desigualdade social? Eu quero saber de vocês. O que vocês podem dar de solução para acabar com essa desigualdade? Para todo mundo ter uma igualdade social? Então é uma coisinha que eu quero que vocês respondam aí para mim. Tá bom, pessoal? Galerinha de segundo termo, fica tranquilo, as atividades, foi como eu falei, elas estão interligadas com o texto. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu estou lá no grupo da turma, mas ao mesmo tempo, entre em contato comigo pelo WhatsApp, entre em contato comigo pelo Facebook. Tem meu e-mail também, tá? Só mandar mensagem, falar: ó, professor, estou escrevendo o termo de sociologia, tudo mais. Tô com dúvida na atividade 5 e 6. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pessoal. Tô aqui sempre pra dar aquela força, tá bom, pessoal? Galerinha de segundo termo, um beijo, um abraço. Fiquem atentos às datas, tá? Não deixem de fazer tudo. Façam tudo, as atividades. Fiquem atentos às datas de entrega, tudo mais, pra ficar tudo tranquilo numa boa, tá bom, pessoal? Um abraço, beijão pra galera do segundo termo. E, finalmente, galerinha do terceiro termo. Agora sim, vamos trabalhar um pouquinho com o terceiro termo em filosofia, galerinha. Vamos lá. Pessoal do terceiro termo, prazer novamente. Eu sou o professor Neto e a gente vai trabalhar filosofia nesse semestre, tá? Esse semestre tem muito conteúdo, vocês já estão vendo ali na primeira parte, tem conteúdo pra caramba, pessoal, pra gente pensar, deixar de pensar e tudo mais. Só que é uma coisa, pessoal, uma coisa que eu vou já explicar agora. Eu valorizo bastante a parte do pensar em filosofia. Eu gosto bastante, eu adoro deixar essa parte da filosofia pra todo mundo pensar, tá? Então vai ter atividade que eu vou querer que vocês pensem bastante pra responder, tirem esse momento de reflexão e tudo mais, tá bom? Então a gente tem diversos temas, desde individualismo até regimes totalitários. Lembrando, pessoal, regimes totalitários, eu vou bater um pouquinho mais ou menos porque eu vou dar essa abertura para professor de história, tá? Regimes totalitários tem mais a ver com história, sociologia e tudo mais, tá bom? Aqui é só a gente vai ver um pouquinho mais acima, mas isso eu vou explicar lá pra frente, tá bom? Então, pessoal, na primeira atividade vai ser uma atividade de sondagem. Essa atividade de sondagem, pessoal, é aquela atividade para saber o que vocês sabem sobre determinado tema, o que vocês conhecem sobre determinado tema. E nesse caso a gente está trabalhando sobre individualismo na primeira atividade. Então, nessa primeira atividade, você vai falar para mim o que você conhece sobre individualismo, o que você sabe sobre individual. Então você vai explicar para mim, professor, olha, o que eu sei sobre individualismo é isso, isso, isso e isso. Para outro pode ser outra coisa. Então eu quero saber o que você conhece sobre individualismo. É uma atividade de sondagens. É aquelas atividades que a gente sempre faz no começo do termo, no começo do ano, para saber o conhecimento de todo mundo sobre algum tema, tá bom? Então fica essa atividade de sondagem para eu saber o que vocês conhecem sobre individualismo e tudo mais, tá bom? E é um tema interessante, individualismo. Na atividade 2, pessoal, a gente já vai trabalhar com indústria cultural. Sabe essas coisas que a gente vê hoje? Por exemplo, teatro, música e tudo mais? Isso é cultura. A indústria cultural, pessoal, é quando alguma marca, alguma empresa, ela pega aquele tipo de cultura e começa a inserir propaganda, coisas para vender a sua marca ali. Nos textos eu estou deixando alguns exemplos bem claros, lembrando, as questões estão bem interligadas com o texto, o conteúdo é o mesmo, tá? A ideia e os exemplos ali estão sempre ligados com as questões e o texto. Pensa o seguinte, você tá no meio de um show de heavy metal. Eu vou usar um exemplo de heavy metal um pouquinho. Então imagina, você tá lá, batendo cabeça, escutando os caras gritando, não sei o que. Aí de repente aparece no telão a marca, sei lá, de uma empresa de pasta de dente, falando: a banda estratosférica usa muito essa pasta de dente, compre-a, compre-a. Ou sei lá, por exemplo, tá tendo um show de sertanejo e tem um monte de marca inserida de cerveja ali, tipo, os cantores da dupla tal e tal tomam a cerveja tal e tal, beba com moderação. Isso é indústria cultural, pessoal. É quando as marcas, as grandes empresas utilizam das culturas como forma de propaganda.
Então você vê muitos cantores ali, agora, nessa época de live, você. Vamos pegar a época de live. É um exemplo interessante. Com certeza você já pegou alguma live de algum cantor aí. Raça Negra, Caetano Veloso, qualquer dupla sertaneja, que eu não lembro muito o nome de dupla sertaneja, perdão. Mas pega aí um exemplo. Você tem marcas que estão colocando ali, tipo, olha, a cerveja tal, a marca tal, o produto tal, tá patrocinando esse cara. Então eles estão utilizando a música, que é uma cultura, de uma apresentação musical, para inserir a marca do seu produto para o seu produto ser vendido. Com a intenção do quê? De ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Não é só tipo assim, vamos ajudar o cantor, é isso aí. Não. Tem a vantagem de ajudar o cantor, tudo, etc. Mas eles querem dinheiro, pessoal. Eles querem vender o produto. Eles querem que o consumidor consuma o produto deles. Então, o que a gente pode fazer? Fazer propaganda na TV? Funciona? Funciona. Fazer propaganda na internet? Funciona? Funciona. Mas vamos pegar o que eles utilizam de cultura, como a música, teatro, cinema, qualquer coisa, e colocar nosso produto ali. E que o cara usa o nosso produto, e já que a pessoa é muito fã desse cara, ela vai usar esse produto porque o cara usa. Pega esses exemplos. Isso é indústria cultural, tá, pessoal? Então, ali, já com essa base, um pouquinho do texto, você já vai ter uma ideia de como responder a primeira questão, que é o quê? Quais outros exemplos podemos ter de indústria cultural? Além desses que eu falei e do que está inserido ali no texto. Tem outros, tem diversos, tem um monte. Essa relação das marcas com a cultura, ela é boa ou ruim? E aí? Quero que você responda isso pra mim. Ela é boa? Por quê? Ela é ruim? Por quê? Faz uma análise com isso que eu tô falando, com o que tá no texto, para você responder essas perguntas. Reflexão, pessoal. Reflexão, tá? Pensa um pouquinho, responde tranquilamente. Atividade 3, pessoal. Vamos agora trabalhar um pouquinho sobre cultura massificada ou conduta massificada. Pensa o seguinte: você tem pessoas que têm o seu modo de vestir. Então, por exemplo, vamos supor, eu tô todo de preto agora. Tô todo de preto. Tudo mais. Beleza. Podia estar aqui com uns negócios, aqueles pulseirão com espinho, não sei o que, alguma bandana, tal, etc. Todo de preto. Eu tô me vestindo assim porque eu quero. É um exemplo, pessoal, calma, calma, é um exemplo. Outra pessoa. A outra pessoa, ela se veste com um short mais ou menos, assim, no joelho, com uma blusa regata, chinelão e tudo mais, e vai pra todo quanto é lugar. Ela tá se vestindo do jeito que ela quer. Mas agora pega um exemplo. A pessoa, ela só anda com terno. Pra cima e pra baixo. Se não tá com terno, tá com uma roupa social. Isso não é uma conduta massificada? É. Para e pensa o seguinte. A massificada que coloca ali, pessoal, a conduta massificada, essa massa vem de povo, povão, a galera, todo mundo. Então vocês já viram e vão ver ainda em história, filosofia e sociologia, o pessoal não vai falar povo, povão. Muitas vezes vão falar para simplificar, mas nos livros, em muitos lugares está escrito a massa. Quando dentro dessa área de humanas, quando fala massa, a massa se refere ao povo, é o povão, a galerona, assim como a classe alta fala ralé, sim, vamos dizer, né? É meio chato falar isso, né? Pensa o seguinte: o povo inteiro, assim, um grupo, tá usando o mesmo tipo de roupa. Eles têm o mesmo pensamento. Eles agem da mesma forma. Então vamos supor o seguinte: entre 10 pessoas, duas têm a sua própria individualidade, elas se vestem, fazem o que querem, e 8 se vestem igual. Elas se vestem da mesma forma, pensam da mesma forma, fazem a mesma coisa, frequentam os mesmos lugares, e etc, etc, etc. Isso é conduta massificada, pessoal. É quando uma conduta, alguma forma de ser, tá igual a dos outros, tá igual a de um grupo, tá igual, por exemplo, vamos tipo de uma pessoa que é aleatória.
Então, você pode estar se vestindo da mesma forma que da outra pessoa, ou que de outra pessoa, algum conhecido seu, algum não conhecido seu. Então, isso é conduta massificada. É você agir, pensar, se vestir, basicamente fazer tudo que uma pessoa faz, o que outra pessoa faz, o que outra pessoa faz, e por assim vai. Tá bom, pessoal? A cultura massificada também acontece assim. Ela entra nesse meio. A cultura massificada é quando uma cultura, um modo de agir, um modo de ser, ele é, ele é seguido por todos. Não tem uma diferença. Todo mundo segue aquela mesma coisa. Ninguém é individual, ninguém tem seu estilo. A gente vai seguir o estilo de todo mundo. Vamos pegar um exemplo claro. Não tem esses grupos que tem aí os seus jeitos de se vestir, o seu jeito de agir e tudo mais? É a mesma coisa, pessoal. Só que bota essa situação num tamanho da sociedade. A sociedade seguindo a mesma cultura, o mesmo modo de se vestir, o mesmo modo de se ajeitar, o mesmo modo de agir. Isso é conduta e cultura massificada. Isso fica no meio do povo. O povo vai lá e faz aquilo porque gosta, porque acha legal, porque aquilo é novo. Acaba caindo nisso. E muitas coisas acontecem isso, pessoal. Muitas coisas, tá? Então, a partir disso, você já vai me responder. Quem são essas pessoas que têm sua individualidade? Essas pessoas, elas estão libertas da cultura massificada, sim ou não? Pensa um pouquinho. A cultura massificada ela é ruim para a individualidade dos seres, da massa, do povão? A cultura massificada ela é ruim para o jeito da pessoa ser? A pessoa larga de ser o jeito que ela é, o jeito de agir, a sua individualidade, o seu ser próprio. Isso é bom ou é ruim, pessoal? Pensa um pouquinho, reflete um pouquinho sobre isso, reflete, dá uma pensada. Vocês são inteligentes, eu sei que vocês vão conseguir fazer isso. Tá? Quarta atividade, pessoal, é a parte do pensar. Pensar. Lá em cima, no conteúdo está escrito ócio, mas o ócio, basicamente, ele é uma forma de pensar. O ócio é tipo assim: você para e pensa, você para de fazer tudo que você está fazendo. Tipo assim, eu posso parar de gravar essa aula agora para pensar na minha vida, ou para pensar no mundo, para procurar uma resposta para o mundo. Eu estou fazendo ócio. Na Grécia, isso era super valorizado. Você pensar, pensar e pensar e pensar. Você pensa. Se você pensa, você é valorizado. As pessoas te valorizam. As pessoas olham e falam: Nossa, olha, ele pensa, ele pensa. Meu Deus, que sensacional. Eu quero ser aquela pessoa. Mas e hoje? E depois de tanto tempo, pessoal? Depois de tanto tempo, depois de uma revolução industrial, depois de uma ascensão do capitalismo, depois da valorização do trabalho, tudo mais. O ato de pensar, o ato do ócio, ele deixou de ser valorizado? Sim ou não? E por quê? Primeira pergunta. Ó, já vamos trabalhando. Hoje é mais importante trabalhar ou ficar parado pensando? O mundo quer que você pare e pense ou o mundo quer que você continue trabalhando ali numa boa? Pensa, pessoal, pensa. Façam, façam o ócio para essa atividade sobre o ócio. Sim, pessoal, eu brinco. Não, sinceridade, eu brinco, mas são coisas que estão relacionadas. Por incrível que pareça, estão relacionadas ali com o nosso cotidiano. A filosofia, ela tá bastante relacionada ao nosso cotidiano. Ainda mais esse conteúdo de ócio, alguns conteúdos do primeiro termo, igual ética, moral e tudo mais. Para e pensa um pouquinho. Tem um exemplinho também no meio do texto ali, vocês vão entender melhor. Bom, pessoal, atividade 5 e 6. Aqui tá 5 e 6 porque é um conteúdo muito grande, então eu deixei mais tempo para vocês lerem, pensarem e produzirem atividade, tá? Aqui a gente já vai falar sobre os regimes totalitários. Nessa parte, pessoal, tem muito a ver com história. Então, eu tentei resumir boa parte da história daquele momento da Segunda Guerra com a Primeira Guerra Mundial,
ali aquele entre meio, da crise de 29 e tudo mais, tudo nessa parte do texto. Então, tá bem resumido, tá bem simples assim para vocês darem uma lida, tá? Ali, nessa parte, eu já se os regimes totalitários, eles utilizaram muito da parte de controle, pessoal. Regimes totalitários estão no auge do momento sobre assuntos, porque hoje você vê muito sobre fascismo, totalitarismo, essas coisas, etc e tal. Você liga a TV, e tá falando alguma coisa sobre totalitarismo, ou na internet alguém tá explicando o que é fascismo, o que é alguma vertente do fascismo, como nazifascismo, salazarismo, franquismo, varguismo e etc, etc, tá? Então, com base ali dentro do que foi explicado no texto, pessoal, eu vou querer que vocês expliquem para mim o que essas práticas dos políticos lá do texto, elas foram boas para quem? Quem teve vantagem com essas práticas políticas do povo, do político? Ele ajudou quem? O povo? A burguesia, a classe alta, quem tem o dinheiro? Ele ajudou ele mesmo? Ele ajudou os amigos políticos? Quem? É isso que eu quero que você faça uma análise do texto, leia certinho e responda, tá bom, pessoal? A segunda pergunta, e última também. Na sua opinião, essa é uma resposta própria sua. Os políticos atuais continuam fazendo essa mesma coisa que foi citado lá em cima no texto? Sim ou não? E por quê? Isso eu vou querer que você me explica. Aí você pode usar com base em qualquer tipo de governo atual que você já passou, tá? Então, vai lembrando um pouquinho aí que você vai ver. Tem vários tipos de governo, tem várias coisas que eles fizeram, tá, pessoal? Essa parte do regimes totalitários, eu não vou me aprofundar muito, porque essas questões estão bem ligadas com o texto, tá? Então, por isso que eu não vou me aprofundar muito, tudo mais, tá bom? Mas num outro momento eu venho para explicar tudo bonitinho, tá? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Meus contatos estão aqui em cima no roteiro, tá? Facebook, WhatsApp e e-mail, tá? Fala pra mim, conversa comigo lá. Chega lá, professor, olha, eu sou do terceiro termo, filosofia. Fiquei com dúvida na atividade 3 e na 4, ou na 5 e na 6. E por assim vai. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato. Façam as atividades, não esqueçam das datas. Pessoal, presta atenção em datas. Fiquem atentos às datas, tá bom? Não se esquece, fique em casa, lave a mão, usa máscara. Só sai de casa quando for necessário, tá bom, pessoal? Um beijão, se cuidem e abraço, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.